Da multidão dos que creram, era só o coração, e na alma uma somente, uma semente, somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia. O que se parte, reparte a própria vida. Galho ligado à parreira, vida em comum verdadeira. Sempre grande poder, curas, milagres de Deus. Sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Da multidão dos que creram, era só o coração, e na alma muita alegria, singela vida. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo. Povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Sempre grande poder, curas, milagres de Deus. Sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Da multidão dos que creram, era somente um coração, e na alma muita alegria, singela vida. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo. Povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Muito boa noite, graça, saúde e paz a você que está nos acompanhando. Seja bem-vindo no nosso culto online dessa noite. Hoje é quarta-feira, dia 1º de abril de 2020, são 20h05. Aos irmãos e irmãs que estão em casa nos acompanhando, Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. Vamos continuar firmes, nos cuidando, buscando a bênção e a graça de Deus, porque Ele tem algo de maravilhoso para a nossa vida. Pastora Ruth, que está nos acompanhando e auxiliando-nos nos bastidores, Deus abençoe grandemente, obrigado pelo apoio que tem nos dado sempre nos cultos ao vivo. Ela é a menina que fica atrás da câmera, fazendo monitoramentos, compartilhamentos e nos auxiliando nos cultos online. O que a gente traz para você, para nós, para os nossos corações nessa noite? O homem constrói denominações, Deus edifica uma única igreja. É a palavra que Deus colocou no nosso coração e eu quero dividi-la com você nessa noite. Para a gente fundamentar isso na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, eu chamo à baila 2 textos bíblicos. O primeiro encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 16 e o verso 18. O segundo em 1 Pedro, capítulo 2, versos 4 ao 8. E eu quero ler com você. Mateus 16, 18, lembrando que a gente sempre utiliza a nova tradução na linguagem de hoje, que diz assim: portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. 1 Pedro capítulo 2, versos 4 ao 8, nos diz assim: cheguem perto dele, a pedra viva que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas Deus escolheu como de grande valor. Vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção
de um templo espiritual onde vocês serão como sacerdotes dedicados a Deus. E isso para que, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Pois as Escrituras Sagradas dizem: eu escolhi uma pedra de muito valor, que agora ponho em Sião como a pedra principal do alicerce. Quem crer nela não ficará desiludido. Essa pedra é de muito valor para vocês, os que creem. Mas, para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Muito bem, entramos em mais uma semana em isolamento social no Brasil e praticamente em todo o mundo, excetuando 1 ou 2 países que não estão seguindo essas orientações, pautados nas informações oficiais e recomendações oficiais das autoridades em saúde pública do Brasil e do mundo, as quais não são invenções da mídia, como alguns colocam, infelizmente, mas estão lastreadas em dados científicos, os quais quase sempre não são compreendidos pelo senso comum. Então, a cada dia, no entanto, aumenta a saudade de nossas reuniões presenciais, não é verdade? Então nós estamos com saudade. Hoje eu estava ouvindo um vídeo, um áudio da irmã Francisca, fazendo a oração pelo WhatsApp, né, e dizendo: estamos com saudade, estamos com bastante saudade. O meu desejo é que continuemos aprendendo de Deus com tudo isso e que, passada essa provação, a gente venha valorizar mais os carinhos e afagos, abraços, beijos, apertos de mãos e, sobretudo, Deus e também as reuniões presenciais da igreja, que muitos de nós desprezávamos, deixávamos de ir na igreja por causa de pouca coisa. Agora nós estamos vendo o valor que isso tem. A falta que sentimos de tudo isso demonstra o quanto é precioso para a vida das pessoas estarem juntas, lado a lado, movidas na adoração do Senhor nosso Deus. Nossa fé em Deus, em momentos de pandemia como esse, deve produzir um olhar prudente, vigilante, de esperança, responsável e mediado pelo amor. É por amor e preservação à vida das pessoas que, sem murmurar, culpar as autoridades ou a mídia, que as nossas reuniões aqui na igreja continuam suspensas e nós estamos fazendo o nosso culto online para a glória de Deus. Observamos, ao contextualizar a Bíblia no livro de Êxodo, que diante das pragas que vinham sobre os povos, Deus orientou também a sua igreja que ficasse em casa. No Novo Testamento, mesmo tendo grande fé, havendo inclusive sendo visitados por um anjo enviado pelo próprio Deus, José e Maria tiveram que se esconder para preservar a vida do menino Jesus, a esperança da humanidade. Deus traz aos nossos corações fé, esperança e amor. Em 1 Coríntios, capítulo 13, aprendemos sobre a existência e importância dessas 3 coisas, destacando-se a maior delas, porém, que é o amor. Amar é cuidar da vida do próximo. Nosso chamado pastoral é para amar. E isso implica em preservar a saúde e a vida das ovelhas, guiando-as pelo caminho seguro. É isso que implica, nesse momento, não estimular e não reunir pessoas, e não fazer com que as pessoas transitem pelas ruas e venham para os templos, pois isso é expô-las desnecessariamente a um real perigo, a um real risco sanitário que nós estamos acompanhando e tem sido bastante sério.
Podemos até que seja mitigado esse risco sem nenhum problema, adorar a Deus, cada família em suas casas. Essa orientação que a gente tem feito e trabalhado o culto online para que você possa, junto conosco, adorarmos a Deus, mesmo à distância. Observem que os 2 textos lidos no início da nossa fala dá importância aos apóstolos e inclui a nós cristãos nos tempos de hoje também, no processo de edificação da Igreja de Deus. Somos reconhecidos por Deus como pedras vivas. Eu sou pedra viva, você é pedra viva, e essa pedra viva que somos nós somos portadores e testemunhas do Evangelho de Jesus Cristo. A igreja, portanto, não é um templo físico, mas a união de pedras vivas que somos nós, que adoramos a Deus em espírito e em verdade, em todo tempo e lugar, tendo em vista que Deus nos usa na construção de um templo espiritual, onde servimos como sacerdotes dedicados. Deus sempre teve um povo separado para si. Vemos isso desde o Gênesis na Bíblia. No entanto, a igreja, como povo escolhido do Senhor, tem seu período de edificação após o ministério terreno de Cristo, tornando e tomando a forma de assembleia pública, de uma reunião dos que foram chamados. Eclésia, portanto, designa a igreja cristã, tanto no sentido unitário, em um determinado local ou localidade, e a gente vê isso principalmente no Novo Testamento, são vários textos, poderíamos citar aqui Romanos 16, 1 Coríntios 4, também Colossenses capítulo 4. Quanto em seu aspecto geográfico universal também, sem com isso perder a unidade espiritual, ou seja, os homens podem construir várias denominações, como nós vemos nos dias de hoje. São inúmeras as denominações, mas a igreja de Deus é única. Nós vemos isso, está registrado em vários textos, deixaremos aqui para sua conferência, Atos 20 e 28, 1 Coríntios 2, 28, 15 e 9 e Efésios 1, 22. Então, esse momento de quarentena é interessante porque traz à memória o aspecto da unicidade da igreja, prevaricado pelo egoísmo e vaidade humana ao longo dos dias, dos tempos, dos dias normais. A Bíblia informa que Deus comprou a igreja com o seu próprio sangue. Está lá, Atos 20 e 28. Jesus não morreu para comprar terras, para comprar edifícios, nem para estabelecer uma instituição, uma igreja institucional, uma igreja governamental. Ele morreu para comprar as almas dos homens e das mulheres que estavam mortos nos seus delitos, nos seus pecados, mas que agora nós tem pela fé nele a salvação e a esperança da vida eterna. Louvado seja o nome de Jesus. Nós vemos isso Romanos 5:8, 1 Coríntios 6:19 ao 20. Temos então duas coisas distintas: o templo espiritual e o templo material. O templo espiritual é a igreja de Deus que é única. É a fé cristã constituída da crença sobrenatural e o ensinamento moral que as pessoas que seguem a Cristo, chamadas de cristãs, praticam por acreditar sinceramente, com fé, que Deus se revelou aos homens e às mulheres
em Jesus Cristo. Então isso é o templo espiritual, é a igreja única de Deus em todos os lugares, todos os tempos e por esse mundo afora todo. Distinto, diferente, independente do primeiro, o templo material é a organização institucional e política das pessoas que se identificam como cristãs, que aqui no Brasil se dá juridicamente por meio de sociedades, associações privadas e até partidos políticos, ou apenas como eleitores de políticos que apelam a essa identidade cristã. A Igreja de Deus, é bom esclarecer, não é nada disso. Isso é uma organização humana necessária, que é bom dizer, no país que nós vivemos, mas isso são denominações religiosas, instituições humanas organizadas de acordo com o interesse e necessidades humanas. Por isso, são inúmeras no Brasil e mundo afora. Então é um equívoco quando as pessoas dizem: mas por que tem tantas igrejas? Não, a Igreja de Deus é uma só temos uma. Nós temos inúmeras denominações. Então a organização desse povo de Deus tem inúmeras organizações, instituições. Mas a Igreja de Deus, mundo afora, Brasil afora, é única, é uma só. É possível ter na segunda, no entanto, que são as denominações, inúmeras pessoas que fazem parte da primeira. Ou seja, em todas as denominações é possível que a gente tenha inúmeras pessoas que fazem parte da primeira. Qual é? A Igreja de Deus, a única Igreja de Deus. Mas é importante a gente dizer que nem todos que são da segunda das denominações fazem parte da primeira. O templo espiritual e igreja única de Deus. Tanto é que o próprio Cristo disse: naquele dia muitos dirão: Senhor, mas em teu nome expulsamos os demônios, em teu nome pregamos. E o que ele vai dizer? Apartai-vos de mim que não vos conheço. Então isso é sério. Precisamos pensar: eu posso fazer parte de uma denominação, enfim, mas posso estar fora da Igreja de Deus. O templo físico, a organização humana é necessária, mas o prioritário que nós temos que pensar e lutar, e devemos fazer todos os nossos esforços, todos os esforços possíveis para tal, é fazer parte da Igreja de Deus e não apenas participar de uma denominação religiosa. Portanto, fica esse alerta para você, para nós, para que nós participemos dessa Igreja de Deus. Não precisamos estar inseridos em uma organização, em uma instituição, em uma igreja que tem nome, CNPJ, enfim, um endereço, um templo. Precisamos. É uma organização jurídica do nosso país e em várias partes do mundo funciona assim. Mas é um engano quando nós achamos que essa organização humana vai nos salvar. Não vai. Nós precisamos estar nessa organização, mas prioritariamente há necessidade que eu e você, nós façamos parte da igreja, do templo espiritual, que é a única Igreja de Deus. Eu quero orar por você que está nos acompanhando, você que vai assistir esse vídeo também na sequência, para que Deus possa abençoar a sua vida, trazer fé, trazer esperança e, sobretudo, o amor que a Bíblia diz que sobressai, está acima da fé, acima da esperança, porque o amor, ele cuida, é cuidadoso. O amor é algo extraordinário e nesse momento nós estamos precisando de muito amor, muita compreensão, amar o próximo, amar aqueles que precisam agora do nosso entendimento, da nossa ajuda, da nossa palavra amiga. Então,
Vamos orar nesse momento. Querido Deus, eu quero lhe agradecer por essa oportunidade que tu nos dá nessa noite de dialogar com os nossos irmãos que estão em casa, os nossos amigos que estão acompanhando, as pessoas que vão assistir, Senhor, acompanhar essa live, seja nesse momento ou na sequência, durante os dias, meses, anos, em todos os tempos, que tu possa colocar as tuas mãos de bênção e de vitória. Nós queremos pedir em prol do mundo e do Brasil, essa pandemia tão terrível, Deus, que tem trazido tem feito inúmeras vítimas por todo o mundo e que chega no Brasil fazendo também as suas vítimas. Nós queremos pedir a tua graça, nos proteja de tudo isso, Senhor. Capacita as autoridades para que possam fazer o melhor, a fim de que a gente passe por esse vale com o menor dano possível. Cada uma das autoridades que tu constituíste, ó Deus, para que possam ter sabedoria no falar, sabedoria no agir, sabedoria, ó Deus, em congregar, convergir as forças para o bem do nosso povo. Nós queremos pedir em prol da nossa cidade também. Sabemos, ó Deus, dos esforços que estão sendo feitos para o atendimento do nosso povo. Queremos pedir em prol das igrejas, os nossos demais pastores, colegas, que estão todos correndo e trabalhando também para minorar, Senhor, os efeitos dessa pandemia. Aos nossos irmãos e irmãs que estão em casa fielmente, se cuidando, orando, buscando a tua graça, abençoa cada um de nós, dá-nos o teu poder, dá-nos da tua graça, e nós queremos, ó Deus, ficar firmes até que tudo isso passe e até que tu venha, Senhor, buscar a tua igreja para juntos nós louvarmos a ti, para juntos nós glorificarmos o seu nome. Em um dia especial, Cristo volta, vai mudar para sempre o meu viver. Ele irá levar em glória a sua igreja. Aleluia, Cristo volta outra vez. Maranata, Maranata, Cristo voltando está. Maranata, Maranata, Cristo voltando está. Ele vem me buscar. Nesse dia especial, o que importa está pronto para ouvir o seu chamado. Cristo irá levar para sempre a sua igreja. Aleluia, nunca mais irei sofrer. Maranata, Maranata, Cristo voltando está. Maranata, Maranata, Cristo voltando está. Ele vem me buscar. Maranata, vem, volte outra vez.